Oi, gente! Bem-vindos ao SmartCast, um produto de comunicação da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, a ESMAT. Meu nome é Franciele e hoje a gente está aqui com o professor Tarsis, que é coordenador do programa em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos. A ESMAT, em conjunto com a Universidade Federal do Tocantins, marcaram um momento histórico em 2024 ao lançar o primeiro doutorado profissional em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos do Brasil entre as escolas superior da magistratura. Com início previsto para o primeiro semestre de 2025, o programa representa um avanço significativo no fortalecimento da justiça e dos direitos humanos, sendo um marco na qualificação de profissionais do sistema de justiça. Para esclarecer todas as dúvidas sobre o processo seletivo, as expectativas do curso e como essa formação pode impactar na carreira dos interessados, a gente está aqui com o professor Tarsis. Bem-vindo, professor, obrigada pela sua presença. Para a gente começar, o doutorado profissional ele é uma grande inovação dentro das escolas superiores da magistratura. O que ele representa para a ESMAT e para o cenário jurídico nacional? Olá, em primeiro lugar, agradeço o convite, Fran, é um prazer estar aqui contigo neste podcast. Bem, trata-se de um projeto, sem sombra de dúvida, inovador, como você falou. É o primeiro programa de doutorado que foi conseguido por uma escola superior da magistratura no Brasil, em parceria com uma universidade. Nós temos um programa da Universidade Federal do Tocantins em parceria com a ESMAT. Por que ele representa, porque ele tem este alcance? Nós temos um curso que permite, em grau de doutorado, certificar futuros doutores que atuarão no plano da jurisdição, no plano dos direitos humanos. Além disso, ele permite, pela própria natureza de ser um mestrado, de ser um programa de doutorado, nós temos o mestrado e agora o doutorado, ou seria efetivamente um programa incluindo essas duas áreas. Não apenas a expedição de diplomas, nós temos aqui uma verdadeira transformação do ponto de vista da jurisdição, dos direitos humanos. Por quê? Porque estes discentes eles são instados a produzirem produtos, e esses produtos que possuam um impacto, uma capilaridade, uma aplicabilidade para aperfeiçoar o sistema de justiça, aperfeiçoar a jurisdição, para promover ações efetivas no plano da salvaguarda, da proteção dos direitos humanos no estado do Tocantins. E aí, nesse sentido, o programa ele se diferencia justamente por integrar conhecimentos jurídicos, sociológicos, tecnológicos e filosóficos. Como essa interdisciplinaridade pode contribuir para a qualificação dos futuros doutores e para a transformação do sistema de justiça? Olha, o direito necessariamente, cada vez mais, ele dialoga, ele deve dialogar com outras áreas. Não é? E a própria concepção deste curso levou isso em consideração. Muitas vezes nós procuramos soluções no campo do direito, na ciência do direito, nós não vamos encontrá-las justamente no direito, mas em outras áreas. É por esta razão que nós temos não apenas um grupo de disciplinas, um programa de disciplinas que contempla a interdisciplinaridade, incluindo professores que nós temos no nosso programa, que não são apenas do direito, mas professores da área da filosofia, da psicologia, da educação, outras áreas que acabam por dialogar, apenas citei algumas delas, mas outras áreas acabam por dialogar com o direito. E é isso que confere a especificidade, a magnitude deste programa. E aproveitando que a gente está falando sobre isso, o programa ele tem duas linhas de pesquisa, que é efetividade das decisões judiciais e direitos humanos, e a segunda, instrumentos da jurisdição, acesso à justiça e direitos humanos. O senhor poderia falar um pouquinho mais para quem está assistindo a gente está interessado em se inscrever no processo seletivo? Perfeitamente. É fundamental até, e é muito importante você lembrar, falando aqui para os candidatos, que eles se atentem justamente à área de concentração do programa, jurisdição e direitos humanos, as linhas de pesquisa, e dentro dessas linhas de pesquisa, aquilo que efetivamente tem sido investigado, que é o foco do nosso programa. Muitas vezes os candidatos acabam por elaborar, isso é muito comum ao longo de tantos anos acompanhando, fazendo processos seletivos, é muito comum os candidatos elaborarem até projetos potencialmente bons, mas que não fazem parte da área de concentração, da linha de pesquisa. Ou então que são projetos eminentemente acadêmicos, mais voltados a mestrados acadêmicos, não a mestrados profissionais. Então, aqui vale o lembrete de se ater justamente àquilo que está presente no edital do programa de doutorado. E a minha próxima pergunta é justamente nesse sentido. Eu sempre gosto de fazer ela para os professores. Mas para quem não conhece, qual é a diferença de um doutorado profissional
e um doutorado que é mais voltado para o acadêmico? Bem, apenas esclarecendo que há pouco tempo nós tínhamos apenas mestrados acadêmicos, mestrados profissionais, né? O doutorado profissional é bastante recente, acabou de ser aprovado pela CAPES. E nesta iniciativa é que nós fizemos esta proposta de um programa, não é? Evoluindo este programa já com a nota 4, né, de um mestrado para um doutorado. Bem, um programa acadêmico, ele trabalha questões de natureza teórica, que são aprofundadas, né, mas que tem esta natureza mais teórica dentro de determinado campo do saber. Já um programa profissional, ele vai além. E me permita dizer que a minha própria formação foi acadêmica, de um doutorado acadêmico, mas o desafio é ainda maior num programa profissional. Exige-se ainda mais. E por quê? Porque tem-se uma discussão teórica, sim, aprofundada, mas, sobretudo, do ponto de vista prático, da execuibilidade, né, da apresentação de propostas. Neste programa, precisamente, de propostas que venham a aperfeiçoar, a melhorar o sistema de justiça, a incrementar, a salvaguardar os direitos humanos. Então, essa é a especificidade. E também, é claro, no mestrado acadêmico, no doutorado acadêmico, enfim, programas acadêmicos, faz-se seja no mestrado, uma dissertação como produto final, no caso do doutorado, uma tese que é feita. Dentro de programas profissionais, de acordo com a portaria da CAPES, há uma multiplicidade de projetos, que não apenas aquele TCC ou uma dissertação. Pode haver, por exemplo, um projeto, um relatório técnico, por exemplo, né, uma proposta de intervenção, o desenvolvimento de um software. São inúmeros produtos possíveis e essas seriam as diferenças básicas entre um programa profissional e acadêmico. Esse doutorado ele vai ser a primeira turma. Como ele foi estruturado para atender às demandas do sistema de justiça e dos direitos humanos? Bem, nós mantivemos, vamos dizer, disciplinas que são fundamentais, essas disciplinas obrigatórias, e ampliamos o rol dessas disciplinas para disciplinas mais aprofundadas, não é? Que visam tópicos específicos relacionados à jurisdição, aos direitos humanos. E, sobretudo, além disso, aumenta-se a carga horária, não é? Ou seja, um doutorado, é necessário esclarecer isso de forma bastante simples para aqueles que nos ouvem, não é? O mestrado tem uma duração de 2 anos, o doutorado uma duração total de 4 anos. Então, aumenta-se o rol de disciplinas. E aumenta-se também, por consequência, o prazo para a execução, não apenas das disciplinas, mas da própria pesquisa, que vai envolver, por exemplo, pesquisa de campo, uma pesquisa bibliográfica que seja robusta, ou seja, aumenta-se o tempo para a conclusão do programa. Agora, vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o processo seletivo em si. Quem pode se candidatar ao doutorado e quais são os pré-requisitos para a inscrição? Bem, além da documentação, que é normal, é necessária em qualquer programa, é necessário que o candidato tenha isso, porque é um critério de eliminação, não é? É necessário que ele tenha um título, não é? De mestre já concluído, um título de mestrado já concluído, e seguindo, é claro, aquela documentação, como, enfim, identidade, CPF, toda aquela documentação que é requerida já no ato de inscrição. Deve cumpri-la e justamente não perder o prazo da inscrição. Ou seja, fazer uma leitura atenta do edital e verificar todas as informações lá. A gente sabe que os candidatos devem apresentar um projeto de pesquisa logo na inscrição. Quais são os critérios de avaliação e quais dicas você daria para a elaboração de um bom projeto ou o que os candidatos devem considerar ao preparar seus projetos de pesquisa? Essa é uma pergunta excelente, Fran, porque muitas vezes, eu quero aqui dizer, os candidatos eles elaboram projetos que são muito bons, essencialmente mais voltados para programas acadêmicos e não programas profissionais. Então, essa é a dica principal, não é? Atentar-se à especificidade deste programa. Ou seja, em um programa de doutorado agora, né? Em um programa de doutorado profissional, parte-se para uma proposta, parte-se para uma execuibilidade. Não apenas se constata uma determinada realidade, mas propõe-se algo. Faz parte de um próprio programa de natureza profissional, seja ele qual for, uma intervenção sobre aquilo que está posto, não é? Neste caso, dentro do sistema de justiça, dentro da questão dos direitos humanos. Ou seja, não se trata apenas de um diagnóstico ou de discussão meramente teórica,
Não é isso que se busca, mas a execuibilidade prática, o desenvolvimento de um tema, não é, que traga uma proposta que venha a aperfeiçoar, falando de forma bem direta, a jurisdição, aperfeiçoar os direitos humanos, levando-se em conta a realidade local. Você poderia dar algum exemplo para a gente de algum trabalho? Ora, por exemplo, deve-se evitar, para falar de forma bem simples, então, não é? Evitar, por exemplo, temas, a natureza jurídica de tal contrato, etc., não é? Ou o tribunal determinado, uma discussão que seja eminentemente teórica, não é? Ou que traga determinados referenciais, vamos assim dizer, dentro da literatura jurídica, ou seja, filosófica, mas que fique no campo da abstração. Deve-se voltar a produtos que venham, como disse, não é? Ser de natureza prática, ou seja, produtos que venham a solucionar, propostas, melhor dizendo, que venham a solucionar, não é, determinado problema enfrentado dentro do sistema de justiça, dentro da jurisdição e dos direitos humanos. Para aqueles que já decidiram que vão se candidatar, quais são os erros, acho que você acabou de falar, mas quais são os erros mais comuns que podem prejudicar durante o processo seletivo e como evitá-los? Nisso a gente pode falar não só de como organizar o projeto, mas também na hora da entrevista para aqueles que tiverem seus projetos aprovados. Bem, em relação ao projeto em si, atentar-se rigorosamente para as especificidades. Essa é a primeira questão, enfim, número de páginas, as especificidades, a delimitação do objeto, do objetivo, do objetivo geral, dos objetivos específicos, da justificativa. Mas, além disso, ser claro, né, naquilo que você pretende, qual é a sua proposta. Muitas vezes, isso aqui não é definido de uma maneira muito clara por parte do candidato. Um outro erro que é bastante comum é que o candidato ele deve levar em consideração, às vezes você tem uma proposta que é muito boa, tem um projeto que é muito bom, mas ele não é execuível, ele não se mostra execuível por diversos fatores. Por exemplo, sob o ponto de vista, ele não é execuível do ponto de vista temporal, não é? O doutorado tem a duração ali de 4 anos, você tem as disciplinas, enfim. Ou seja, mas a quantidade, não é, de pesquisa que ele vai fazer não é compatível dentro do prazo de duração. Então, ele não se tornou execuível sob o ponto de vista temporal. Sob o ponto de vista orçamentário, por exemplo, não é? Muitas vezes o candidato propõe determinadas coisas, mas qual a execuibilidade sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista orçamentário? Uma proposta que seja apresentada, por exemplo, mas que não tem uma execuibilidade, e o problema justamente persiste no quê? Numa questão logística, não é? Que não foi muito bem estruturada dali. Ou muitos erros que são cometidos às vezes, não é? O campo de estudo que ele vai ter, não é? A pesquisa que ele vai fazer, é bastante pequena, ou seja, seria uma amostra muito pequena da realidade a ser pesquisada, e o objeto ficou um pouco escasso. Ou, do contrário, nós também temos isso, né? Uma quantidade absurda que ele pretende analisar de processos, vou examinar 2.000 processos, mas o que é que você examina? Então, isso pode ficar um pouco longo. Ou seja, é necessário trabalhar, sobretudo, e esse é um grande gargalo, a questão metodológica, que ele esteja muito bem adequado sob o ponto de vista metodológico. A metodologia que ele vai utilizar, e isso vai implicar, obviamente, na qualidade, na execuibilidade desse projeto. Professor, e aí, como o doutorado ele pode impactar na carreira dos egressos? Olha, de uma maneira extremamente positiva. Cada vez mais se busca a qualificação, o aperfeiçoamento dos profissionais e chegar ao nível, não é, de um doutorado, não é? Muito mais, representa muito mais do que uma satisfação do ponto de vista pessoal ou a própria presença do título, não é? E o próprio título de doutor, ele permite, por exemplo, uma maximização da carreira, não é? Seja do ponto de vista carreira pública ou privada, por exemplo, concursos em universidades públicas, ou mesmo processos seletivos internos para, enfim, tornar-se professor, por exemplo, em instituições privadas. Sob todos os pontos de vista, não é? O doutorado vai aprofundar este conhecimento. E, sobretudo, o que se exige, não é? Do ponto de vista da defesa de uma tese, de um trabalho final, é que ele seja capaz de produzir ciência, né, de investigar um determinado ponto específico com primor. Está aí também a especificidade do doutorado em relação, por exemplo, ao mestrado. No mestrado busca-se uma discussão em alto nível, e é isso que promovemos também no programa,
não é? Sobre determinados pontos. E a diferença, justamente para o doutorado, é o ineditismo, que é o ineditismo da tese. Isso só existe em um programa de doutorado. Ou seja, aquilo que ele está pesquisando deve ser inédito. Então, ele vai ser o primeiro a levantar, não é, uma defesa sobre aquele projeto específico. E isso é desafiador, não é? Para, ao final, passar-se, por exemplo, e assim desejamos, né, esses futuros candidatos aprovados, passarem pelo crivo de uma banca examinadora que é formada por 5 professores ou professoras, não é, com título de doutorado. E antes de finalizarmos, que dicas você daria para quem está pensando em se inscrever, mas ainda está com dúvidas se vai ou não? Mais uma vez, ler atentamente o edital. Uma outra dica que seria importante, já perguntando, por exemplo, entre no repositório de dissertações e teses. Ainda este programa, como é o primeiro, nós não vamos ter nenhuma, por óbvio, né? Nenhuma tese já depositada. Mas, por exemplo, dissertações, produtos que foram produzidos, produtos de trabalho de conclusão de curso, aí pode ser dissertação ou relatório técnico, como eu disse. Mas, enfim, entre no repositório ele se chama assim, dissertações e teses, não é? Da UFT. Entre lá, veja quais são os produtos dos estudantes que já acabaram, que já concluíram. Isso está disponível no site da UFT e é possível ali ver mais ou menos aquilo que é investigado, aquilo que é objeto, qual é o coração, qual é o cerne deste programa, não é? Que ele possa se espelhar em temas. Mas lembrando, não se trata, obviamente, de um tema, simplesmente copiar o tema, porque todo tema é novo. E ainda mais sob o ponto de vista do doutorado, porque ele deve elaborar e propor algo que seja, repito, absolutamente inédito. Essa dica do repositório, todos os professores da UFT, eles também entregam para os alunos. A minha orientadora de mestrado, ela falou a mesma coisa. Quando a gente quer se candidatar para algum doutorado, você ir lá no repositório daquela universidade e conferir o tipo de produtos que estão sendo trabalhados, principalmente porque os professores da grade, normalmente eles trabalham com áreas temáticas muito específicas. Professor, mas eu queria agradecer a sua presença, pela participação e por esclarecer tantas dúvidas importantes e que eu tenho certeza que vão ser valiosas para quem está concorrendo no processo seletivo. Para quem acompanhou até aqui, não se esqueça, as inscrições para a 13ª turma do mestrado estão abertas até o dia 7 de fevereiro e para o doutorado até o dia 14. O senhor gostaria de deixar algum comentário para o pessoal? Apenas, mais uma vez, agradecer a oportunidade e desejar sucesso, não é? Eu tentei, fiz o processo de seleção, por exemplo, de mestrado à minha época, 3 vezes, não é? 2 vezes até passar, doutorado 3 vezes, não é? Isso faz parte, né? Mas se esforce, faça o melhor projeto possível, persista que você vai chegar lá. Pessoal, é isso. Mais informações vocês encontram no portal da ESMAT, acompanhe a gente pelas redes sociais ou entre no nosso grupo de WhatsApp. Por hoje é só, a gente se vê no próximo SmartCast.